Olá pessoal, meu nome é Rony, estou aqui para passar alguns conhecimentos para vocês com relação à informática básica como um todo, uma espécie de uma inclusão digital, e nesse primeiro momento quero conversar um pouco com vocês com relação ao que é chamado de sistema operacional e ao complemento que vocês vão precisar bastante durante os estudos, que é o uso da própria internet. Então, basicamente, nós temos aí o chamado sistema operacional como a base para os estudos, para o uso dos equipamentos que vocês vão trabalhar durante os estudos aí. Mas o que seria o sistema operacional? Então, pensem no seguinte, digamos que você tem um equipamento como o notebook que é mostrado ali na imagem. Vocês precisam que esse notebook funcione, faça as atividades, permita que vocês realizem suas pesquisas e suas atividades. Ok, mas como isso funciona? Eu vou lá, compro um equipamento como esse e ele automaticamente já está pronto para utilizar. De certa forma, sim, mas funciona da seguinte maneira: quando você vai numa loja e compra um computador, ele já vem preparado de certa forma, às vezes nem totalmente preparado, mas ele vem preparado para funcionar da loja. Mas e na fábrica, e na indústria que produziu esse equipamento? Então funciona assim: a máquina em si, o computador em si, ele é como um carro. Então ele tem a parte mecânica, a parte de equipamentos e lataria e tudo mais. Então a carcaça do notebook, do equipamento que você vai comprar, pode ser um celular também, ele existe como equipamento. É peça, é físico, você pode pegar. Isso aí precisa de algo inserido dentro dele para que ele funcione. Da mesma forma que o carro precisa do combustível, óleo, elementos desse tipo, que são complementares e não são disponibilizados pela indústria, mas realmente você adquire separadamente, quando você vai num posto de gasolina, por exemplo. Então você precisa disso para os equipamentos de informática também, ou de tecnologia em geral. E como funciona isso então? Então o sistema operacional é aquela parte que é inserida depois que o equipamento está pronto e que permite que esses recursos do equipamento possam ser utilizados por nós. Então, a função dele é mostrar para vocês uma tela, como essa que vocês estão vendo assistindo essa pequena aula. Então, isso é o sistema operacional, é quem dá esse suporte para que você possa estar trabalhando com essa máquina. Sem ele, a máquina simplesmente ligaria, ficaria uma tela preta e não faria nada. Por quê? Porque ela não vem da indústria programada para isso. Você precisa inserir um sistema operacional para que funcione. E é justamente por causa disso que às vezes você pode comprar um notebook, por exemplo, numa loja e ele vir com sistemas operacionais diferentes instalados de uma loja para outra e variando inclusive o preço de compra por causa disso. Então é interessante que vocês tenham essa noção de que o sistema operacional é o fundamental componente para que você agregue funcionalidade a um equipamento que permita isso. Então, por exemplo, um notebook, um celular, um computador, essas opções de equipamentos permitem esse tipo de situação. Tá, mas e quem que é o sistema operacional? Então nós temos alguns exemplos mais populares, assim como o Windows, tá? Seja qualquer um deles, é o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 10, o Windows 11 agora. Então são alternativas que vocês têm de sistema operacional produzido pela empresa Microsoft e que com um certo valor lá você adquire para que você possa utilizar no seu equipamento. O Linux é uma alternativa gratuita chamada de código aberto, ou seja, quem criou o sistema operacional não se importa se você acessar toda a programação dele e modificar inclusive, para gerar alguma coisa diferente. Pode ser que você estrague totalmente ele, mas pode ser que você transforme numa versão mais adequada para seu uso. Isso é muito avançado em termos de trabalho, mas é possível, tem empresas que vivem disso. E o detalhe é que você, pelo menos normalmente, não vai achar nenhuma versão de Linux que seja paga. O que você poderia pagar seria por algum tipo de suporte, por algum serviço especializado. Eu quero que venha gravado num DVD lá dos Estados Unidos. Então tem esse custo de manipulação do equipamento, mas hoje em dia com a internet, aí praticamente não existe mais justificativa para que você pague por qualquer coisa relacionada a esse Linux. Existe o Android, né, que é bastante popular aí para que vocês possam utilizar nos dispositivos móveis e nos celulares de vocês. Existe o iOS, né, que é mais para dispositivos da marca Apple, né? Então vocês têm lá o iPhone, o iMac, vocês têm várias alternativas aí da Apple que também utilizam o sistema operacional no caso específico deles.
Tá? Pode acontecer de você comprar um notebook e ele ter um Windows ou ter Linux, o mesmo notebook. Só que é muito mais difícil que ele tenha um Android ou um iOS. Por quê? São um pouquinho mais restritos. Mas hoje em dia já tem notebooks aí que vêm com uma espécie de um Android, né, que muita gente conhece aí com o nome de Chromebook, e é uma alternativa também. Normalmente são equipamentos um pouco mais baratos, pensando apenas no uso da internet, como se fosse um tablet grandão. Mas assim, vocês é que tem que analisar para a necessidade de vocês qual é o melhor equipamento a ser utilizado e qual é o sistema operacional que dá mais certo. Ah, professor, mas qual você indica? Então, se você se acostumar com Linux, ele é gratuito, o computador vai ser mais barato. Só que ele tem alguns detalhes diferentes que podem te gerar muita dificuldade. Então, talvez o Windows seja uma alternativa mais popular, melhor, e a maioria dos computadores que você compra já vem com ele original da loja. Então, ajuda bastante. É lógico que você conseguindo um Windows gratuito, provavelmente ele não é original. Então aí entra a chamada pirataria e não é adequado. Então a função básica dele é coordenar as tarefas que vão ser realizadas na máquina, pedidas por nós usuários. Tá? Então você quer, por exemplo, eu quero ajustar o relógio porque a hora está errada. Então o sistema operacional que vai coordenar esse ajuste da hora, guardar isso na máquina para que seja mantida essa hora adequada, correta e ajustada aí que você utilizou como uma demanda que você queria fazer. Mas qualquer outra coisa que você faça relacionada com o funcionamento da máquina, que dependa dos dispositivos que você tem na sua máquina, o sistema operacional que está controlando. Aí entra a parte do chamado hardware, que é um outro termo bastante popular, muito comum. O hardware é especificamente a parte de equipamento, de peça, de parte que você pode pegar, a parte física relacionada à tecnologia da informação no geral, aos computadores. Então, se você pega um notebook, ele é um hardware. Só que dentro desse notebook, se você abrir ele, está cheio de componentes. Esses componentes também são hardware. Entende? Se você pegar, por exemplo, um computador normal de mesa, é comum que você tenha uma tela, um teclado, um mouse, tudo isso faz parte do hardware. Existem algumas nomenclaturas, umas definições para diferenciar uma coisa de outra, que eu coloquei aqui no slide, mais para ajudar vocês a compreenderem melhor nomes que vocês vão acabar escutando aí. Mas, assim, é tudo hardware. Então, por exemplo, as peças internas do computador, como um disco onde você grava as coisas, a memória que auxilia o computador a funcionar, a CPU lá que faz o processamento, são peças. Tá? Em geral, a gente costuma dizer que são peças. Existem os chamados periféricos, que são periféricos por quê? Porque eles ficam ao redor da parte principal do computador, que a gente chama de CPU, de gabinete. Então tem o mouse, tem o teclado, webcam, caixinha de som, impressora. Essas coisas aí, nós podemos até dizer que são periféricos. A impressora ainda fica um pouco assim fora disso, porque podemos chamar de dispositivo, porque ele é mais complexo, tem impressoras grandes aí que fazem certas atividades até meio automatizadas, então é meio assim fora do contexto chamado de periférico, mas ele fica fora da CPU, então pode gerar uma certa confusão. Aí para melhorar isso tem os dispositivos, então os equipamentos maiores e completos aí você encaixa aí, então a impressora poderia entrar aí. Mas entra os computadores, né, o computador de mesa, que a gente também chama de desktop, os notebooks, celulares e tablets. Aí vem a parte do software. O software é o complemento do hardware. Então, o sistema operacional é um software. Ele é um programa, uma programação que permite que você use o hardware. Ah, que legal, então eu entendi. Então, software é sistema operacional. O sistema operacional é um tipo de software, mas existem vários tipos. Então, os chamados programas em geral são a base do software. Ah, mas tudo é programa? Tudo é feito com programação na tecnologia da informação. Então o próprio sistema operacional ele é programado. Se você for jogar um jogo no celular ou no computador, ele é programado. Então é um software também. Se você for digitar um trabalho, ele vai ser programado. Então é um software também. Mas nada disso é real, físico, assim, que, por exemplo, eu digitei um texto aqui na tela. Você põe a mão na tela, pega o texto na sua mão. É virtual, né? Você não consegue. Ah, mas e se eu imprimir? O papel é físico. Você está pegando o papel com tinta que foi colocado no papel para formar as letras, mas não é aquele texto que estava na tela. É uma cópia física que foi criada. Então, cuidado para não misturar. Mas assim, em geral, tudo que for programa, seja para jogo, para diversão, para trabalho, não importa, é software. Tá? Então entram os antivírus, editores, a própria navegador da internet que vocês usam para estudar, tudo isso aí entra na parte de software.
Aqui eu coloquei uma imagem complementar aí, que é a chamada área de trabalho, né, do sistema operacional. Então, quando você está lá no seu Windows, no seu Linux, no seu iOS, no seu Android, cada um deles tem algumas características visuais. Eu coloquei aqui o que eu tenho na minha própria máquina de produzir material, de trabalhar. Então, essa é a área de trabalho. É aqui que eu vou fazer tudo. Ah, professor, mas depois você não vai abrir outras coisas? Isso, depois eu vou abrir outros softwares sobre essa tela aqui. E aí, a partir disso, eu, digamos que deixo o sistema operacional para trás, a gente costuma dizer em segundo plano, e você abre daí um editor de texto, abre uma planilha, abre, sei lá, qualquer tipo de aplicativo, um navegador para mexer na internet, joguinho, seja lá o que for. Então, essa é a base do sistema operacional, é o que você vê em primeiro lugar. Normalmente você liga o computador e cai aqui e fica parado, como está aqui a imagem. Se você começar a interagir, daí ele começa a ir fazendo as solicitações que você está fazendo. Então, essa é a chamada área de trabalho de qualquer sistema operacional, mudando a aparência daí, mas é essa primeira tela que aparece. Aí, outra coisa muito importante que vocês precisam conhecer é que tudo isso no computador precisa ser organizado. Então, você vai fazendo trabalhos, vai pegando fotografias, imagens na internet, recebe textos, cria documentos aí, planilhas e tudo, e você vai criando material e tira um monte de foto e grava música e tal. Isso vai acumulando conteúdo. Isso é o que a gente chama de arquivo. Cada musiquinha, cada trabalho, cada foto são arquivos. E aí como é que você faz? Então você utiliza esses dois elementos aí, os discos, que são a parte física mesmo onde você grava, normalmente eles são nomeados como aparece ali na figura, com letras tipo disco local C, disco local F, D, E, pode ir várias, depende de quantos você tem e da forma como estão organizadas as letras. Não precisa ser na ordem certinha, então o importante é você ter ciência de o que são esses discos aí. Então realmente é a peça representada por uma letra e que daí você vai utilizar esses discos aí para gravar seus dados. Só que para não virar uma bagunça completa e gravar música junto com documento, junto com o próprio sistema operacional, junto com o jogo, junto com outros tipos de software, então nós dividimos isso em pastas. Tá? E isso é uma das atividades que eu quero mostrar para vocês assim de uma forma bem simples, como fazer e gerenciar. Mas as pastas são simplesmente espaços que você utiliza para separar os arquivos em situações diferenciadas, como a gente faz na vida real quando nós guardamos documentos em pastas separadas de acordo com o contexto. Então é a mesma coisa, tá? Então não é nada assim novo, é totalmente diferente, nunca vi nada igual na vida. Mentira! A ideia de você trabalhar com pasta, com disco, com arquivo, é exatamente o que a gente faz com a organização dos nossos documentos no nosso dia a dia. Então você pega lá uma conta que você tem que pagar, um boleto lá. Aí você vai, paga e quer guardar isso aí. Então isso é um documento, é um arquivo. Você coloca dentro de uma pastinha, por exemplo, pasta de contas a pagar. E essa pastinha você guarda numa gaveta, guarda num armário. Esse armário, essa gaveta é o disco. Então basicamente é essa relação que existe. Ninguém inventar alguma coisa do além, realmente eles copiaram coisas que existem. E a internet? A internet faz parte desse universo do software, mas utiliza o hardware também. A diferença é que o computador que eu estou usando, o computador que vocês estão usando, celular, notebook, que todos os alunos do curso, que todas as pessoas do planeta estão usando, tudo isso quando está online, quando você está lá mexendo, o outro também está mexendo, o outro está mexendo em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo, vocês estão todos interconectados, por isso que ele usa o inter. E o net é porque é uma rede, então é uma rede que interconecta dispositivos no mundo todo. E não precisa ser somente computador, notebook, celular. Hoje em dia está evoluindo isso, então nós temos a chamada internet das coisas, aí você tem lá, por exemplo, um reloginho que pode ser acessado pela internet, aí você tem um carro que funciona pela internet, você tem um GPS, você tem uma série de equipamentos aí que trabalham com base na internet, tá? Para fazer essa comunicação e essa interligação entre eles. Então, quando você diz que você está online, então você provavelmente está tentando utilizar algum recurso da internet, seja lá o que for. E aí entram 3 nomes que eu acho interessantes. Existe a internet, existe a intranet e existe a extranet. Podem ver que o internet eu coloquei toda vez que eu escrevo com I maiúsculo, porque é a internet. É um nome, tá? A internet, com I maiúsculo, é a rede mundial. Quando você fala intranet, não é a mesma coisa. A intranet é quando você tem uma rede dentro de uma empresa, não tem ligação com fora, tá? São sistemas internos que funcionam apenas ali e que você não consegue acessar de fora. Por exemplo, você vai no banco
Existe o aplicativo do banco e tal, mas aquela tela do gerente do banco, do caixa, que eles usam para manipular as transações e tudo mais, aquilo ali vocês não têm acesso. Então aquilo é uma intranet. Entende? Agora, existe, por exemplo, o sistema que vocês usam para estudar. Então você vai na sua casa, você vai lá, coloca um login e uma senha, você acessa o seu curso. Mas você não está lá dentro da universidade, da faculdade, do centro universitário para você fazer suas atividades. Você está na sua casa. Então você usou um recurso de fora da empresa para poder acessar o sistema que está dentro da empresa. Aí chama extranet. Entende? Então quando você usa o aplicativo do banco, você está usando a extranet do banco para poder acessar seus dados bancários, transações e tudo mais. A intranet é lá dentro do banco, para o funcionário do banco. E a internet é o geralzão que vocês usam para ver vídeos no YouTube e tudo mais. Entenderam a diferença? O trabalho remoto também é uma coisa que veio junto com a internet, né? Que é o que a pandemia favoreceu, infelizmente, aí. E criou não infelizmente pelo home office, mas pela situação que aconteceu, né? E gerou uma nova forma de trabalho. Então você usa a internet para trabalhar com uma dessas três alternativas aí. E aí criou-se então o trabalho remoto, o home office com uma força muito grande, a educação à distância cresceu muito, as redes sociais também explodiram. Por quê? Porque todo mundo ficou trancado dentro de casa, a internet, entre aspas, se aproveitou disso e quem trabalha com a internet está se aproveitando disso de uma forma muito forte. Então, isso é a base que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento. Espero que tenha agregado alguma coisa de conhecimento para vocês e nos vemos aí em outro momento.